Olá, meu nome é Alan, comigo eu tenho Guilherme Pisócaro, Lucas Eduardo, Sarah Evelyn e Thiago Gonçalves. Nós somos o grupo 3 e vamos apresentar sobre o projeto No Way, o desenvolvimento de jogo, interface de gerenciamento e site para divulgação. Bom, primeiramente eu gostaria de introduzir o nosso projeto. Você já percebeu como a tecnologia está cada vez mais presente na educação? Você pode ver isso tanto em salas de aula com o uso de celulares, quanto em salas de informática, em cursos online e aulas online. Bom, isso com certeza e de fato é um grande avanço para a educação brasileira e para o mundo todo. Você pode ver isso devido ao fato da educação dessa maneira ser mais tangente para o aluno, ele consegue tocar o conteúdo de maneira mais fácil, aprender homogeneamente, sem engasgos, digamos assim, quanto para o professor, que consegue passar o conteúdo de maneira rápida e fácil, sem ser repetitivo para o aluno e muito menos cansativo. Por outro lado, todo esse avanço é meio que contraposto em relação a outro quesito do ensino. Vou pôr em pauta agora. Digamos assim, pense em nomes importantes para a arte. O que você pensou? Dali? Van Gogh? Picasso? Leonardo da Vinci? Todos esses nomes. Agora pense em nomes importantes para movimentos sociais. Quem você pensou? Provavelmente Martin Luther King, ou outro nome muito importante. Mas a questão é, sabe qual o padrão que você consegue encontrar nisso? Eu vou responder. Todos são homens. Isso é uma coisa que está em defasagem no ensino brasileiro e no mundo inteiro, que é a falta de mulheres nos livros didáticos. As pessoas aprendem muito sobre homens importantes, mas pouco se fala sobre as mulheres. E foi através da solução da tecnologia com o uso da problemática que foi posto aqui, que a gente aplicou isso, juntou os dois e criou o No Way, um jogo que tem como intuito principal oferecer o ensino da história de mulheres que foram importantes para a história. A questão da desigualdade social já não é mais uma novidade pra gente, porque desde os primórdios da sociedade até agora, infelizmente, a gente convive com isso. Os homens, em sua grande maioria, ocupam cargos mais importantes na sociedade e acaba influenciando um todo, né? E também influencia a educação, porque nos livros didáticos, as personagens femininas são menos de 10%, ou seja, mulheres que de fato mudaram o mundo, que foram importantes, não estão lá. E as crianças acabam crescendo e não têm noção de que mulheres também moldaram o mundo que conhecemos hoje, né? Isso tudo, todos esses problemas que eu citei para vocês, mais o preconceito com cargos que mulheres ocupam, dizendo que elas não são capacitadas para fazer coisas de homens, todos eles juntos acabam gerando a desvalorização do gênero feminino. Para que possamos considerar o nosso projeto como concluído, definimos alguns objetivos que devem ser alcançados. Dividimos esses objetivos entre objetivos gerais e objetivos específicos. Os objetivos que foram definidos como gerais são desenvolver uma aplicação mobile, uma base de dados e uma interface de gerenciamento. Também devemos desenvolver um site para a divulgação do produto. Os objetivos que foram definidos como específicos são contar e ensinar a história de mulheres que foram importantes no desenvolvimento da humanidade, e também todo o aplicativo deve estar na temática a importância das mulheres na história. Agora eu vou estar explicando para vocês a justificativa do nosso trabalho. Bem, ultimamente a educação tem se aliado à tecnologia e aos jogos para propor de uma maneira mais divertida educação para os nossos alunos, porque através de jogos eles iriam se divertir e aprender ao mesmo tempo. Essa é uma das intenções do nosso trabalho, porque através de um jogo queremos fazer com que os alunos se interessem e se divirtam ao aprender a história de mulheres que mudaram o mundo e foram importantes para o decorrer de nossa história. Além do nosso aplicativo, do nosso jogo mobile, teremos um site para divulgar o nosso projeto, e também teremos um programa para gerenciar os usuários. O nosso projeto ele é muito importante porque ele é um marco para a nossa formação, é uma forma de fechar esse ciclo de nossas vidas, e também é muito importante porque iremos conseguir muito aprendizado, desde o começo até o final dele. E ele é muito importante para a formação do nosso caráter, tanto profissional quanto pessoal. Eu vou falar sobre a hipótese do jogo. Com o desenvolvimento do nosso projeto, nós temos o intuito de contar, através de um jogo mobile de múltipla escolha, as atitudes das personagens e também despertaram a sede de conhecimento sobre a história delas, que são mulheres muito importantes e fizeram grandes feitos ao longo da história. Com o desenvolvimento do site, nós temos o intuito simplesmente da divulgação. Na aba de informações, além da jogabilidade,
nós teríamos uma breve história sobre as nossas personagens, que são as protagonistas do nosso jogo. Isso seria para que os usuários tenham uma vontade maior de conhecer o nosso jogo. Bom, eu tô aqui de volta e dessa vez é para falar sobre as metodologias que a gente vai usar, isso é, as ferramentas que vão ser empregadas na criação do projeto. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui é sobre o jogo e o site. O corpo que vai estar por trás de toda a construção deles vai ser em HTML, CSS e JavaScript. O site é basicamente isso. Entretanto, na criação do jogo, a gente vai ter uma outra tecnologia, a GDevelop. O que é a GDevelop? É uma engine de criação de jogos, que novamente é fundamentada em HTML, CSS, JavaScript e JSON para a construção de variáveis, que pega todo o corpo que é feito a priori em web e transforma em um código APK, para que rode no seu Android e seja instalável. Em relação ao banco de dados, a gente usa a tecnologia de banco de dados MySQL, para integrar tanto o banco de dados da nossa interface de gerenciamento, quanto o banco de dados do jogo. E por fim, a própria interface de gerenciamento. Para desenvolver ela, a gente vai usar a tecnologia VB.NET da Microsoft, que ela vai ser programada através da IDE Visual Studio. Bom, é basicamente isso o projeto. As tecnologias são HTML, JavaScript e CSS para o jogo e para o site, GDevelop somente para o jogo para compilar em formato de APK, no banco de dados a MySQL e a interface em VB. Ao fim desse trabalho, nós pretendemos conscientizar as pessoas e fazer com que elas aprendam e lembrem-se mais sobre as personagens, que são muito importantes e que mudaram a visão do mundo sobre as mulheres e também influenciaram a arte e a cultura. Também queremos que todos vejam a história como algo necessário para a realização de atividades cotidianas e para tomadas de decisões, porque aprender sobre o passado é entender o presente e aprender com os nossos erros é prevenir-se para o futuro. Também buscamos juntar nossos aprendizados para deixar uma contribuição para os futuros estudantes. E por fim, adquirir conhecimento e finalizar esse ciclo da nossa vida e fazer com que nossas responsabilidades nos inspirem a sermos pessoas melhores, seja em nossas vidas particulares, acadêmicas ou profissionais. Bom, agora eu vou explicar sobre as siglas que utilizamos na apresentação, siglas técnicas. Vou começar pelo HTML, que nada mais é do que uma linguagem de marcação que é muito utilizada dentro do desenvolvimento web, assim como também o CSS. O HTML é quem insere e determina a posição de determinados elementos dentro de uma página da web, e o CSS é quem personaliza eles. Logo em seguida nós temos o JDK, que é um kit de desenvolvimento de ferramentas do Java, que serve para transformar o nosso aplicativo em mobile, e também tem outras funções também, esse kit de desenvolvimento específico do Java. Além disso, temos o MySQL, que é um sistema de gerenciamento de banco de dados, já vou chegar lá também, que usa a linguagem SQL como padrão, então ela tem comandos específicos da linguagem SQL, diferentemente de outros SGBDs. Um SGBD é um sistema gerenciador de banco de dados, que é onde a gente pode manipular e gerenciar todos os dados dentro de uma base de dados. SDK é basicamente um conjunto de ferramentas de desenvolvimento de sistemas que permite a criação de aplicativos para um sistema específico. No nosso caso, é para mobile. Logo em seguida, a gente tem o VB.NET, que é uma linguagem de programação da Microsoft, distribuída com o Visual Studio. Em seguida, temos o PHP. O PHP é uma linguagem de programação muito utilizada para a conexão entre um aplicativo ou um site com um servidor da web. E agora eu vou falar sobre os protótipos do trabalho. A pré-materialização do que vai vir a ser feito nos programas em si. São elas o jogo, onde vai conter a história das mulheres, a parte principal, a interface de gerenciamento e o site para a divulgação do projeto. De início, iremos tratar sobre os protótipos do produto principal, o jogo. E aqui seriam as telas iniciais, de login e cadastro. À esquerda, a tela de login, para acessar a conta com o progresso já existente, e à direita, a tela de cadastro. Caso não possuir essa conta, você poderá realizar o cadastro dentro do jogo. Aqui, à esquerda, possuímos a tela de seleção de personagem, podendo ver até mesmo o seu nickname.
Acessando a personagem, teremos disposta à direita uma tela onde mostraria as informações principais dessa personagem, como por exemplo, tempo de vida ou informações que são necessárias para iniciar o jogo. Agora, à esquerda, temos disposta a tela onde o usuário passará mais tempo, pois é a tela do jogo em questão. Ao centro estaria disposta uma carta, onde haveria informações, um texto, e ao deslizar para cima e para baixo haveria as opções de escolha para prosseguir no caminho da história da personagem. E nessa tela há outros elementos para a jogabilidade. À direita nós temos a tela de reset de conta, onde haveria mostrando o nickname, o e-mail, a senha. Você poderia resetar o progresso e até mesmo fazer alguma alteração nessas informações. Outras informações estariam dispostas no site do No Way. Já aqui, à esquerda, possuímos a tela onde mostraria o básico do histórico. Eu poderia acessar todas as jogadas já realizadas na conta. E entrando em uma dessas informações, à direita, nós temos informações mais profundas, como por exemplo a personagem utilizada, o tempo, a etapa, informações desse tipo. Já aqui, à esquerda, nós teríamos o progresso de cada uma das personagens, com a porcentagem, mostrando até mesmo a etapa em que você está. Ao lado, à direita, teríamos a tela de confirmação de saída do aplicativo, onde você poderia clicar em sair e ele perguntaria se você realmente desejaria sair, pedindo para confirmar até mesmo algum salvamento que você não tenha realizado. Agora irei descrever as telas do protótipo da interface de gerenciamento. Nessa primeira tela, temos uma tela de login contendo o ID do usuário e a senha. Lembrando que os usuários dessa interface são só os administradores. Nessa segunda tela, temos como realizar uma pesquisa com filtros. Um exemplo que posso dar é pesquisar usuários utilizando de filtro a quantidade de personagens. Aqui na direita, onde está o listbox, é onde o resultado da pesquisa vai aparecer. Nessa terceira tela, temos como editar os dados dos usuários. No caso, temos como modificar o nickname, o e-mail e também a senha. Na quarta tela, temos como pesquisar o histórico de determinado jogador, utilizando os filtros ID, data e usuário. Lembrando que isso são todos os dados referentes às partidas. E temos também como limpar o histórico. Aqui nessa tela, temos como ver os dados e status dos personagens que o usuário possui. Nesse caso, temos a Rosa Parks como personagem e podemos ver o tempo que o usuário jogou com ela e qual etapa ele está, e também suas vidas. Nessa última tela, temos como ver o progresso que o usuário tem com cada personagem. Além disso, temos como resetar o progresso de cada um ou de todos de uma vez. Bom, vamos tratar agora sobre os protótipos do site. Os sites são divididos em algumas páginas, e essas páginas são no estilo de seções, onde cada seção teria uma informação diferente. Aqui, por exemplo, nós temos o cabeçalho da página principal, onde mostraria a logo do No Way, uma imagem e também um botão de Jogue Agora. Já aqui, teríamos um trailer do jogo. Nessa seção, mostraria como que ia se dar a jogabilidade dentro do aplicativo, como que as pessoas iam fazer para se divertir e para aprender. Nessa seção, nós teríamos as imagens das respectivas personagens, como por exemplo a Rosa Parks e a Frida Kahlo, personagens que vão ser as primeiras a entrar no jogo, e aqui um texto mínimo onde mostraria o início da história delas, botões de ver mais que vão levar para as páginas dela, que vamos mostrar depois. Aqui nós já teríamos as redes sociais da equipe, Facebook, Twitter e Instagram, com links diretos. Esse seria o rodapé padrão de todas as páginas. Aqui seria o menu hambúrguer, que está disposto a todo momento no canto superior esquerdo. Selecionando algumas das opções, você seria redirecionado às páginas, como por exemplo a Jogue Agora, onde você clicaria no botão para fazer o download do jogo. Aqui seria na página da Rosa Parks ou da Frida Kahlo. Ambas são bem parecidas. Teria uma imagem da personagem, o nome, alguma frase. Aqui também, Frida Kahlo. E aqui seria mais as imagens da personagem, como por exemplo a Frida Kahlo, e mostraria algum texto explicando a história delas. Bem breve, para que você tenha um embasamento para iniciar o jogo. Aqui seria um carrossel, uma combinação de imagens que mostrariam pessoas importantes que tiveram contato com aquela personagem, na vida real. E aí você poderia ir passando as imagens e conhecendo essas pessoas. Esse seria o botão de Quem Somos Nós, a equipe Duck Team. Aqui mostraria toda a equipe, fotos dos membros, como por exemplo aqui teriam 3 fotos, e textos descrevendo rapidamente quem somos nós. E aqui os outros 2 membros. Falando um pouco da bibliografia, ou seja,
As referências teóricas que tivemos para embasar o nosso trabalho, nós temos, por exemplo, trabalhos de pesquisa e até mesmo o site Mundo Educação, que nos ajudaram a entender a importância das mulheres dentro dos jogos e a importância das mulheres na história. Por fim, em nome de toda a equipe No Way, desenvolvedora do jogo, interface de gerenciamento e do site, gostaria apenas de pedir um muito obrigado para você que acompanhou a apresentação do nosso PTCC até aqui. Torça por nós e até breve. Tchau, tchau.